Bom dia, bom dia, família de fé, povo amado de Deus, povo amado da Virgem Maria. Sexta-feira, gente, que dia maravilhoso, que dia de gerar no nosso coração santa expectativa, dia de vitória, dia de vencer a morte. Dia de experimentar o sobrenatural, dia de entrar no mistério com Deus, dia de ver e perceber as maravilhas de Deus na nossa vida, mesmo em meio ao caos. Deus tem ressurreição para nós, mesmo em meio às cruzes. Deus nos leva, Deus nos eleva em seu Filho Jesus a uma experiência poderosa de esperança. Amém? Por isso, nessa sexta-feira, eu quero convidar você a levantar os seus braços e declarar, né? Eu venci com Cristo a morte. Eu sou mais que vencedora. Declare isso aí na sua sexta-feira. Talvez aí o seu coração ainda esteja meio desanimada. Talvez você ainda esteja aí pensando, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, ai que sono, ai que preguiça. Pois é, já começa a acordar, despertar a tua alma para as novidades de Deus. Já começa a acordar aí, ó. Ô, minha irmã, acorda, porque Deus tem coisas maravilhosas para o teu dia de hoje. Por isso não cochila, não. Não desperdiça teu tempo. Não desperdiça teu tempo em coisas que não são necessárias. Mas lembre-se que hoje é o dia maravilhoso, o dia que o Senhor fez para nós. Hoje é o dia em que o Senhor vai se revelar a nós, como Ele se revelou em vitória, em graça, no alto da cruz. Por isso, desperta a tua alma, desperta os teus ouvidos, desperta o teu interior e diga, Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer essa experiência poderosa da ressurreição. Eu quero fazer essa experiência poderosa de não só ser elevada à cruz, ao sofrimento, à provação com o Senhor, mas eu quero também triunfar contigo. Diga para Deus isso. Talvez a tua vida hoje, nesses dias, tem sido de muitos desafios. Talvez esses dias tenham sido de muitas batalhas. Mas eu quero lembrar você. Toda batalha tem sinal de vitória para aqueles que creem em Deus. Então tá cheirando vitória, tá cheirando a manifestação de Deus. Tem de bom ânimo, povo, hoje é sexta-feira para a glória de Deus. Ânimo novo, com o coração disposto a experimentar o que Deus tem de melhor para nós. Amém? Amém? Isso é promessa, está nas Sagradas Escrituras e nós temos que fazer essa experiência com o nosso Senhor. Amém? Queria trazer para vocês um trechinho do livro Caminho, hoje fazendo a minha leitura espiritual. O pessoal que está fazendo comigo direcionamento, nós estamos lendo este livro. E hoje eu queria trazer um trechinho dele que mexeu muito comigo, que na verdade deu um chacoalhão aqui, como sempre, São José Maria Escrivá. Ele é muito bom para nos mostrar que somos humanos e que precisamos da graça de Deus. Porque se não for a graça de Deus, a gente se torna um monstro, né? A gente não é bom sem Deus. Infelizmente é assim. Com a graça de Deus, com a presença dele, aí sim a gente consegue responder aquilo que Deus nos criou para ser. Amém? No número 445, quem está com o direcionamento, com o livro Caminho, o número 445. Olha o que São José Maria Escrivá vai falar para nós. A murmuração é crosta. Olha isso, gente. A murmuração, ela é crosta que suja e atrapalha o apostolado. Vai contra a caridade, tira forças, rouba a paz e faz perder a união com Deus. Preste atenção o que a murmuração é capaz de fazer com a gente. Ainda no número 446, sequência. Se és tão miserável, como estranha que os outros também tenham misérias. Vou repetir. Se és tão miserável, como estranha que os outros tenham miséria também. Presta atenção. Esses dois conselhos de São José Maria Escrivá, um é sobre a murmuração, o que ela faz na nossa alma, ela vai gerando uma crosta e vai nos separando de Deus.
É isso que ela faz. A murmuração, espiritualmente, o que ela causa na nossa alma é uma crosta que vai nos impedindo de manter a nossa união com Deus. E isso também nos tira a paz. São José Maria Escrivá, ele fala dessa questão da murmuração porque muitas das vezes a murmuração está relacionada ao outro. Geralmente eu reclamo de algo, não de mim, mas eu reclamo de algo que o outro me fez, que a vida me fez. A murmuração, a reclamação, o desgosto, o não contentamento, a insatisfação, ela gera em nós um louvor ao diabo, como diz Padre Léo, né? A reclamação é o louvor para o diabo, diz Padre Léo, né? O saudoso Padre Léo. E eu gosto também de fazer memória na minha cabeça sempre de que a murmuração ela é contrária, totalmente contrária ao meu louvor a Deus. Eu preciso estar com Deus. E a murmuração ela é contra isso. Ela é contrária, ela me conduz totalmente contrário. E quando São José Maria Escrivá, ele fala dessa questão da murmuração, o que ela faz em nós, mas ela está muito ligada à outra pessoa. E olha que ele diz, por que a gente estranha quando alguém tem alguma fraqueza, quando alguém faz alguma coisa? Porque a gente também tem. Só que a gente acha que a gente está sempre num patamar melhor que o outro. A gente sempre costuma julgar o outro como uma pessoa ruim. E a gente sempre é bom. Talvez você não fez o que aquela pessoa foi capaz de fazer naquele momento. Mas se você tivesse no lugar daquela pessoa, com o coração, conforme o coração daquela pessoa está, você faria coisas piores. Eu falo por mim. Às vezes a gente tem experiências com Deus na nossa caminhada e aí Deus vai mudando o nosso coração. Mas esses dias eu tava fazendo memória de algumas coisas porque estava acontecendo uma coisa semelhante. Coisas de perseguição, né? Essas coisas. E aí eu peguei e falei assim, gente, se eu não tivesse Deus, eu acho que eu ia fazer pior que essa pessoa tá fazendo. Se eu não tivesse tido a minha experiência com Deus, se eu não tivesse respondido, se eu não tivesse me aproximado de Deus, se eu não tivesse deixado o Espírito Santo trabalhar meu coração, eu ia ser pior que essa pessoa. Eu ia ter atitudes piores que ela. A gente às vezes fica com o olhar realmente julgando o outro, falando mal do outro, mas a gente não para pensar que sem Deus eu seria pior que ela. E a gente é. E às vezes a gente fala, nossa, como que fulano teve capacidade de fazer isso? Como que Bertrano teve capacidade de falar de mim? Nossa, fulano estava aqui dentro de casa e ele foi capaz de falar mal de mim. Outro dia, conversando com um conhecido, ele disse que a casa dele estava toda fechada e algumas pessoas acharam que ele não estava em casa. E pararam bem perto da janela dele. E ele estava dentro de casa. Só que ele estava tão quietinho, tudo apagado. E algumas pessoas que ele menos imaginava começaram a falar mal dele, debaixo quase da janela. E aí ele disse assim, meu Deus do céu, como que eles estão fazendo isso comigo? Meu Deus, como que eles estão levantando esse tipo de crítica contra mim? Aí ele disse que filmou, que tirou foto e que falou assim, eu vou procurar eles, vou tirar satisfação, que a vontade na hora era de abrir a janela, mas ele falou assim que foi acalmando e Deus foi falando no coração dele. Aí ele partilhando comigo e no outro dia, né, ele comentou com uma pessoa muito sábia e a pessoa disse assim, será que se você tivesse ferido como eles estão feridos, será que se você tivesse decepcionado, como eles tivessem decepcionado, você também não faria a mesma coisa? Aí ele calmou e foi refletir, e aí ele veio partilhar comigo, e ele falou assim, você acha que eu deveria procurá-los? Eu falei assim, olha, eu acho que antes de tudo você deveria rezar por eles.
e realmente avaliar o que eles falaram é verdade? Tem fundamento? Não, não tem. Então segue a sua vida. Segue a sua vida. Mas sempre dentro de você traga esse questionamento. Se alguém um dia me ferir, se alguém um dia me decepcionar, se alguém um dia falar mal de mim, será que eu também não vou falar mal? Será que eu também não vou ficar debaixo da janela da casa da pessoa e descer a ripa nela? Porque às vezes a gente quer que o outro seja perfeito, mas a gente esquece que a gente também traz muita imperfeição. Às vezes a gente fala, como que aquela pessoa fez isso comigo? Mas será que se você estivesse na mesma condição que ela, você também não faria? Eu queria levar você a esse tipo de reflexão, para você ver o quanto nós precisamos de mudança. E essas mudanças que a gente precisa tem que ter decisão e graça divina. Essas duas coisas fazem toda a diferença na nossa vida. Só uma não funciona. É a graça de Deus que precisa vir sobre nós. Sem a graça, nós não vamos a lugar nenhum. Nós não somos ninguém. É a graça, a misericórdia, a efusão de Deus sobre nós, a efusão do Espírito sobre nós. Amém? Que isso sirva de reflexão para você. E se isso também, no seu coração, neste momento, você está trazendo pessoas, se essa mesma situação, você falou, nossa, fulano precisava ouvir isso, manda essa oração para eles. Assim que terminar, você fala assim, fulano, veja isso, porque acho que isso faz parte agora do que você está vivendo e vai te ajudar. Mande isso para mais pessoas, para que a gente possa juntos levar a palavra de Deus, mas também levar os bons conselhos. Levar uma palavra de sabedoria para aqueles que estão em dúvida do que fazer, como fazer e como ser melhor. Amém? Mande isso para outras pessoas. Vamos dar início então à nossa oração da manhã, ao nosso momento profético da palavra de Deus. Ele que guia, Ele que renova, Ele que faz nova todas as coisas. Vamos juntos pedir a presença do Espírito, página 11 do nosso direcionamento espiritual. Página 11 do nosso direcionamento espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma. Visitai e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho, o Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos firmes crer. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Nós queremos hoje, Espírito Santo de Deus, pedir a tua luz sobre nós. Assim como os conselhos de São José Maria Escrivá, que nós possamos ser iluminados e ver realmente o que nós trazemos dentro de nós. Espírito, dai-nos a graça da conversão interior, da mudança, do olhar que precisa ser voltado para Deus e que muitas das vezes está voltado para mim, para as pessoas, para as coisas. Auxilie-me, sim, Espírito Santo, nesta manhã, em ser uma pessoa conforme Deus sonhou, conforme Deus planejou. Porque eu não sei fazer escolhas. Eu não sei escolher as coisas. Mas Deus já escolheu o melhor para mim. Convença-me desta verdade, Espírito Santo, porque eu quero andar nos caminhos que já foram determinados no céu para a minha vida. Dai-me esta graça, por intercessão de Maria. Amém. Amém, irmãos?
Amém? Tome comigo o evangelho de hoje. O evangelho de hoje que está em Marcos, capítulo 3, dos versículos de 7 a 12. Marcos 3, dos versículos de 7 a 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente... desculpa, gente, estou lendo o evangelho errado. Perdão. Estava olhando de ontem, hoje é dia 20, perdão. Evangelho de Marcos 3, de 13 a 19. Perdão. Vou dizer, já li isso aqui ontem. Desculpa, viu, gente? Perdão. Isso mesmo, Camila, esse é o de ontem. Hoje é Marcos 3, de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. E foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficasse com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho de hoje, ele vem mostrar para nós a vivência de Jesus na sua vida humana. Naquilo que Jesus fez e que marcou e que marca até hoje a nossa vida. Jesus sobe, e esse movimento de subir, de ir até um lugar mais alto, é o movimento da busca de Deus. Se nós olharmos no Antigo Testamento, nós vamos lembrar que Moisés também subia ao monte para falar com Deus, e Deus falava com ele. Jesus, então, ele repete as mesmas ações que Moisés para dizer para nós: Deus tem sempre coisas elevadas para nós, e nós o encontramos ali. Moisés, então, naquele tempo, procurava a Deus, subindo ao monte, ficava dias buscando e ouvindo a Deus, as instruções de Deus, sozinho. Jesus, então, ele sobe como Moisés. Então, Jesus, ele vem mostrar uma nova aliança. Foi instituído as 12 tribos de Judá. Jesus, neste dia, ele sobe para falar com Deus. Deus fala com ele, o direciona, e ele desce e escolhe os 12 apóstolos. Os 12 homens que precisavam permanecer com ele e com ele aprender. Com ele ser verdadeiramente homens de Deus. Jesus separa esses 12. Jesus mostra: olha, vocês vão estar comigo daqui para frente. Uma eleição nobre. Uma eleição que trouxe a eles, né, essa consciência. E eu fiquei rezando aqui, meditando esse momento na vida de Jesus e na vida dos apóstolos. Olhando como se eu fosse uma escolhida, mas também como se eu fosse aquela que não foi escolhida. Porque a gente só olha os escolhidos, mas ao lado de Jesus tinha outros. A gente traz e faz memória que antes de Jesus escolher os 12, havia ali uns 72 que andavam também com Jesus. Andavam, mas não tinham um coração que dava liberdade para Jesus trabalhar. Esses 12
davam acesso para Jesus trabalhar, inclusive Judas. Porque quando Jesus o chama, Judas, ele dá liberdade para Jesus com a sua palavra, com a sua pregação, com o seu testemunho, ajudar ele a ser diferente. A partir do momento que Judas se afasta de Jesus, a partir do momento que Judas para de ter comunhão interior com Jesus, Judas o trai. Judas o trai. Mas antes disso, Judas também tem essa experiência de ser com Cristo, de permanecer com Ele e de ser moldado por Ele. Vamos voltar aqui no que diz o Evangelho, que Jesus, então, Ele chamou os que Ele quis. Os que Ele quis. E às vezes a gente pergunta, né? Por que Deus não me deu esse dom? Por que Deus não fez isso comigo? Por que Deus não trabalha isso em mim? Por que Deus não me coloca naquela pastoral, naquele movimento, naquela comunidade? Por que Deus não me dá um dom da música? Por que Deus não me dá o dom da pregação, o dom da intercessão? Por que eu sou assim? Por que eu sou assado? Quantas vezes a gente se questiona? E se realmente a gente fosse o que a gente está pedindo, será que a gente ia dar conta? Se realmente a gente fosse o que a gente quer, a gente ia conseguir responder à altura o que Deus tem nos pedido? Aqui então, nosso Senhor faz uma escolha e Ele diz, eu sei o que é melhor. Às vezes eu me coloquei ali no meio e vendo Jesus chamar os 12 e eu ficando para trás. Aparentemente eu ficando para trás. E eu perguntava para Jesus, Jesus, e eu aqui? E Jesus dizia, você tem a sua missão, eles são apóstolos. E você? Você é a minha filha amada, o qual eu olho, amo e espero que continue comigo. Sabe, às vezes a gente quer sempre um lugar do outro. E essa escolha de Jesus, esse trecho do Evangelho de hoje me chamou muita atenção. Os que Ele quis e foram até Ele. Às vezes a gente quer sempre um lugar do outro, na igreja, no trabalho. Às vezes a gente sempre quer o que o outro está vivendo. Aqui há uma eleição de homens. Homens que hoje a gente olha na igreja, né? Que são os bispos, os apóstolos, que tiveram uma missão. Gente, eu fiquei pensando, né? Eu queria ir com Jesus, mas presta atenção. Eles não tiveram parada. Eles não pararam mais nenhum dia, eles não tinham lugar para descansar. Jesus falava para eles, vai, eles tinham que ir, e eles iam. Jesus não prometeu para eles, olha, todo segundo sábado vocês vão ter folga. Não, eles não tinham isso, não foi colocado para eles isso, né? Então, eu fico pensando, será que eu não ia cair na murmuração, eu não ia cair no esgotamento, eu não ia falar, Jesus, ó, tô abrindo o bico aqui. Será que nós, às vezes, queremos a vida do outro, mas será que pagar o preço para ter a vida do outro é isso que você realmente quer? É isso que você realmente quer? E aí, Jesus chama homens, não chama mulheres. Mas as mulheres continuam no ministério, fazendo parte do ministério de Jesus. E quem elas são? Elas são as filhas de amadas de Deus, que estão ali servindo Jesus e os escolhidos. Às vezes eu quero a missão do escolhido, mas eu não quero servir. Eu quero estar em lugar de destaque. Eu quero ser aquele que é o melhor. Eu quero estar naquela posição. Mas será que aquela posição vai te fazer feliz? Ou aquela posição não vai te pesar? Porque às vezes pesa. E Deus não quer esse tipo de peso sobre a tua vida. Deus te quer uma vida plena. A plenitude. E eles conseguiram responder na plenitude. Porque quando Deus os chamou, Deus sabia quem eles eram. E às vezes a gente fica querendo que Deus os chame para alguma coisa. Deus nos chame para alguma outra coisa. Preste atenção. O Senhor nos quer todos com Ele. Mas alguns Ele vai pedir algumas coisas a mais. De alguns Ele vai exigir mais. Para alguns Ele vai dar mais, porque eles vão precisar. Que é o caso dos apóstolos.
os dons, e ele vai falar, dom para expulsar demônios, né? Vão dar sabedoria para eles. Por quê? Porque eles precisam. E às vezes a gente quer tanta coisa, mas a gente quer continuar dentro de casa, a gente quer continuar na nossa vidinha. Às vezes a nossa realidade hoje não é de ser quem a gente quer. Outro dia eu atendi uma moça e ela dizia, né? Danusa, mas meu marido não aceita que eu saia, meu marido não quer que eu vá nas coisas, ele só deixa eu ir na missa e de vez em quando no grupo de oração, mas eu queria ser uma pregadora da palavra, eu queria anunciar, Danusa, eu queria fazer. Eu falei, pois é, você pode fazer tudo isso, a começar na sua casa. Se você quer tanto ser uma pregadora, seja a Bíblia que o teu marido vai ler. Se você quer ser tanto uma mulher que fala do amor de Deus, mostre que Deus é amor através da sua vida e o teu marido vai ler. E ao ler a palavra, ele vai se converter. E quando ele se converter, ele não vai deixar você ir, ele vai com você. Então, às vezes, ela quer a frente. As pessoas ali depois, né? Que pregação bonita, e parabéns, irarará. Eu dizia para ela, não, se realmente você tem o ministério da pregação, Deus vai te levar a começar, e Deus vai te levar a lugares que você menos imagina. Deus nunca tira alguém do nada, sem formar essa pessoa primeiro nele. A formação é nele. Para colocar, às vezes, num lugar assim, para ela passar vergonha. Porque no final a gente passa vergonha. Eu dizia para ela, seja a Bíblia que o teu marido quer ler, que ele precisa ler. Pregue para ele, com a tua vida primeiro. E depois você vai ver os frutos. Os apóstolos, então, foram chamados a seguir Jesus, como nós também somos chamados a seguir Jesus de perto. Mas lembre-se sempre, Jesus escolhe, Jesus capacita aqueles que ele quis. E tá tudo bem. Eu preciso achar o meu lugar na igreja, eu preciso achar o meu lugar ao lado de Jesus. Eu preciso achar o meu lugar. Nós vamos ver mais à frente, quando os apóstolos também queriam ficar do lado direito de Jesus. Jesus falou assim, isso aí cabe ao Pai. Nem eu sei quem vai ficar à minha direita, nem eu sei quem vai ficar à minha esquerda, porque o reino de Deus é Ele que governa. A gente não tem que querer, a gente tem que querer o querer divino, porque o querer dele é leve, é bom e é tranquilo. Amém? Que essa palavra possa te abraçar hoje, que essa palavra possa te envolver no dia de hoje e que você possa, de uma forma bem poderosa, assumir o seu lugar, assumir a sua identidade. Tira essas ilusões aí da tua cabeça. Tira essas fantasias aí da tua cabeça que você colocou e que você deixou as outras pessoas colocarem. Seja quem Deus te quer que você seja. Não fica se iludindo, não. Assuma de uma forma autêntica quem é você. E bola pra frente. Deus abençoe o seu dia. Quero chamar mais uma vez a atenção de vocês para este final de semana. Nós estaremos fazendo o seminário de cura interior. Reze por nós. Nós vamos nos reunir junto com o povo e vamos rezar por eles pela cura interior. Serão momentos fantásticos na presença de Jesus. E eu conto com as suas orações, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, o seu dia, a sua família e que você responda à altura o evangelho de hoje. Deus abençoe.